Fala, nação rubro-negra, amigos e amigas do Coluna do Fla. Estamos aqui para mais um vídeo de curiosidades, um vídeo especial falando aí, trazendo curiosidades sobre algumas das grandes mulheres que contribuíram para a nossa imensa e rica história rubro-negra. E traria aqui uns detalhes, procurei misturar aí, né, atletas e figuras da política do Flamengo, da comunicação também, que foram e são importantes, claro, aqui para a história do Flamengo. Lembrando, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e, claro, ative o sininho de notificação. A produção vai chamar a vinheta e eu volto aqui para vocês. Vambora! Bom, a gente começa aqui vamos falar sobre Elisa. Ela foi esposa de Augusto Lopes da Silveira, uma figura muito importante na história do clube e que foi se tornar presidente. Por que a Elisa é importante? Ela era muito conhecida como Lili, não é Lili do Petit não, mas o apelido dela era Lili. Foi ela quem confeccionou a primeira bandeira oficial do Flamengo que foi utilizada nas competições, então ela já teve esse papel importante. E agora trazendo um outro dado, então vou trazer a informação e algumas contradições nessa informação. Bom, dizem alguns livros e também alguns sites de historiadores trazem que foi ela, a Elisa, quem sugeriu a mudança das cores do Flamengo. Todo mundo sabe, todo mundo lembra que o Flamengo foi fundado com as cores do Jockey Clube Brasileiro, né? Azul e ouro. E ela teria sugerido a mudança das cores para o preto e vermelho. A história oficial e de senso comum dá esse crédito a Aristóteles de Barros, ele que era secretário do clube e oficializa essa sugestão que foi aprovada numa assembleia realizada no Flamengo no dia 24 de novembro de 1896. Então teria partido dele ali de maneira oficial essa alteração. Eu conversei com algumas pessoas, né, alguns historiadores, de fato há essa contradição, e até em conversa com esses historiadores, eu falei, cara, será que ela não sugeriu isso de forma ali no bastidor, informal? Até porque vai lembrar que nessa época não tínhamos sócias, né, não era permitido. O Flamengo era formado por homens, então pode ser que ela tenha ou comentado com o marido dela, ou até mesmo, de repente, ali em algum evento, e o Nestor de Barros que tenha oficializado isso e apresentado isso numa assembleia. E aí ficou, vamos dizer, a história de senso comum. Mas tem essa informação também sobre a nossa querida Elisa. Beleza? Bom, agora a gente vai falar de Ana Cavalcante Teixeira Leite. Quem é ela? Ela é a sócia, mulher de número 1, a primeira sócia do Flamengo. Em 33, o Flamengo fez uma reforma no seu estatuto. Foi a partir desse ano que foi permitido que mulheres pudessem votar. Porém, a convite do Faustino Esposel, a Ana, em 1927, integrou o quadro de sócios do clube. E ela começa a fazer um trabalho ali, né, junto de criar a falange feminina. E aí, o que é a falange feminina? Alguns colocam dentro da história como a primeira torcida organizada, sendo que era uma torcida organizada, mas não da forma como a gente passou a conhecer com a Charanga, que a Charanga, vai lembrar, ela foi fundada em 1942, não nos anos 30. E ela cria, que assim, além de torcer para o Flamengo, ela ia junto com outras sócias, ela ia lá para os eventos e tal, também era responsável por criar alguns eventos ali no clube. Então, aquelas coisas, quermesse, baile de não sei o que, não tinha somente a função de torcer, e era uma coisa meio que interna, porque era uma vice-presidência. A gente pode colocar até a primeira vice-presidente mulher também foi a Ana, né? Ela foi a primeira sócia e a primeira vice-presidente mulher, porque a falange feminina era uma vice-presidência. O início da falange feminina se dá em 1933 e vai até o final da gestão de Baixo Padilha, das gestões do Baixo Padilha em 1937, quando ele acaba renunciando ao cargo de presidente. E aí depois não se tem mais informações da falange feminina, pelo menos não tem nenhum registro, ou mesmo, né, algum cargo de direção que deu continuidade a isso. E aí é interessante notar que o Flamengo só voltou a ter uma vice-presidente mulher foi em 97, cara, quando o Kleber Leite vence a sua segunda eleição ali na época era um biênio, né? Ele acaba vencendo a eleição e ele nomeia para a vice-presidência de eventos culturais Isis de Oliveira, que é uma atriz, né? Algumas pessoas devem conhecer. Ela é inclusive a irmã da Luma de Oliveira, né? E ali depois teve um hiato de 5 anos, que foi 2002, com a Patrícia Amorim. Mas vocês veem o tempo, né? De 37 a 97 pra gente ter a próxima vice-presidente mulher. Mas tá aí registrado na história Ana Cavalcante Teixeira Leite, a sócia número 1, importantíssima aí na história do Mengão. Curiosidade sobre outra mulher importante na nossa história é Laura de Carvalho. Tudo quem é Laura de Carvalho? Pô, tá de brincadeira que você não sabe quem é. Ela é esposa do Jaime de Carvalho, fundador da Charanga Rubro-Negra. Em outubro de 1942, os dois, pode colocar ela também como importantíssima, porque ela era o cérebro da Charanga. Então, assim, o Jaime tinha uma ideia, falar, pô, quero fazê-lo. Ela era quem executava as
ideias do Jaime e também dava conselhos a ele ali no andamento da torcida. Inclusive, foi a Laura quem confeccionou a primeira bandeira oficial, vamos dizer assim, da charanga, as primeiras bandeiras que foram levadas aos estádios. E aí talvez uma diferença que a gente pode colocar aqui entre a charanga e a falange feminina, né, lá dos anos 30, que é considerada, não considerada, mas colocada também como uma torcida organizada, é que a charanga ela vinha trazendo pessoas de fora, as pessoas não eram sócias do clube, não tinha essa obrigação para poder integrar a charanga. E a primeira bandeira, que inclusive vinha com a inscrição de Avante Flamengo, foi confeccionada pela Laura, que também confeccionou as primeiras camisas da charanga, aquela camisa que a gente conhece, até tem uma dessa aí, uma réplica, né? A camisa preta e vermelha, né? Com as listas, e lá aquela, o escudo da charanga ali, o CRF e tal, ela que confeccionou, fez o bordado ali todo. Em 76, quando o Jaime de Carvalho falece, infelizmente, muito doente, é ela quem assume o comando da torcida, né, e se junta com outros também que vieram a ser fundadas, como a própria Raça. Ela viajou muito com a Raça Rubro-Negra, então ela foi tocando. É uma mulher importantíssima para a história do Flamengo e também para a história de arquibancada, que é o que a gente vai continuar falando também adiante. Eu já quero agradecer aqui a Laura, eu sou fã dela, ídola demais da nossa história do Mengão. Bom, agora a gente vai falar de Toninha Duarte. Quem é Toninha Duarte? Torcedora do Flamengo, sócia do clube, inclusive hoje ela é sócia emérita do Flamengo. Ela, nos anos 60, fazia parte da charanga do Flamengo. A charanga, como eu falei lá, trazendo aqui a Laura de Carvalho, a charanga teve algumas dissidências que saíram, né, foram se formando várias torcidas organizadas. Uma delas, inclusive, é a torcida jovem, e inicialmente era Poder Jovem, e depois, em outubro de 69, Toninha, junto com outros torcedores, fundaram a Flamante. E a Toninha é a segunda mulher a chefiar uma torcida organizada no Brasil. Ela perde somente para Tia Dulce, que fundou, dos anos 50 aos anos 70, chefiou a TOV, que é a torcida organizada do Vasco. Foi a primeira torcida, inclusive, lá do Vasco. Também, né, vale aqui citar a Verinha. Quem é Verinha? Verinha, ela é uma torcedora que em 1973 fundou a Fla Amor. Também vale ressaltar. E eu também quero aqui colocar a nossa querida Tia Helena. Tia Helena, ela foi uma das fundadoras e depois ela também comandou, chefiou aí a torcida jovem. Curiosidades agora sobre Elza Braga, designer, e ela, esposa do Márcio Braga. Uma mulher importantíssima na nossa história, por quê? Porque foi ela que redesenhou os mantos sagrados ali no fim dos anos 70. Ela na época ela estava fazendo uma parte de um estudo ali de graduação da sua área, e ela resolveu aproveitar isso e redesenhar os modelos. Vai lembrar ali que até o final dos anos 70, o Flamengo, as camisas, né, rubro-negras do Flamengo, a preta e vermelha eram com listra fina, né, às vezes um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina, e a camisa branca era predominantemente branca e tinha aquelas faixas no peito, uma preta e uma vermelha, e o escudo, né, no caso, né, ali o escudo de esportes terrestres no meio da camisa. A Elza Braga, ela traz um novo desenho, ela redesenha essas camisas, faz aquelas listas mais grossas, que a gente conhece muito bem, que foram as camisas que a gente acaba vencendo o Campeonato Brasileiro de 80, a Libertadores de 81, e ela também é quem desenhou aquela camisa icônica, aquela camisa branca com as mangas em preto e vermelho, que a gente ganha o Mundial. Outra também que ela fez e foi importantíssimo pra gente, foi trazer o redesenho do CRF, trazendo para que ele fosse mais legível, né? Até o final dos anos 70, eles eram com aquelas letras, aqueles desenhos ancorados ali, e ela fez aquele redesenho que a gente conheceu até o fim, até o final. Até 2018, quando o designer Fábio Lopes, né, faz aquele redesenho, né, ele moderniza, que é até esse escudo aqui, lembrando aí o Thundercat, né? Então, até 2018, aquele CRF que a gente conhecia aí também, é lógico, o modelo das camisas aí foram feitos pela Elza Braga, que é uma mulher importantíssima na nossa história, e a gente não pode deixar de falar dela de forma alguma. Elza, gratidão a você aí, e vida longa pra você e tanto também pro Márcio Braga. Bom, agora a gente vai falar de Patrícia Amorim, né? Eu sei que muita gente vai lembrar da Patrícia Amorim como presidente do Flamengo, mas eu quero destacar aqui a atleta, a nadadora Patrícia Amorim. Ela chegou ao clube em 77 e a partir dos anos 80, meu amigo, a mulher, ela faz ali uma revolução no esporte. Ela bate, né, na verdade, recordes sul-americanos, vence diversos títulos, tanto pelo Flamengo como também pela seleção brasileira, vamos botar assim hoje como o time Brasil, e é considerada uma das maiores nadadoras de todos os tempos do Flamengo. A Patrícia Amorim, depois que ela, né, acaba se aposentando, ela começa uma vida política, né, tanto dentro como fora do Flamengo. A primeira vez que ela se tornou vice-presidente foi em 2002, ainda no mandato do Gilberto Cardoso Filho. Na época, né, a vice-presidência de esportes olímpicos era conhecido como vice-presidência de esporte amador. Ela ficou um tempo ali e depois, em 2007, com a gestão do Márcio Braga, que inclusive foi o último triênio, né, em que ele comandou o Flamengo. Ela acaba saindo. Em 2009,
2009, ela se candidata a presidente, concorrendo ali com o Delair Dombrowski, que, né, foi o seu maior rival naquela eleição, e era o candidato do Márcio Braga, e ela acaba vencendo a eleição do Flamengo, se tornando a primeira presidente mulher do clube, e a única, né? A Patrícia Amorim, ela é o maior expoente, né, feminino da história do Flamengo no que se refere à política do clube. A sua gestão, ela ficou muito marcada, e eu vou colocar aqui somente as questões positivas, que foi nos esportes olímpicos, o maior investimento, trazendo também grandes atletas para o clube, como o César Cielo e muitos outros, e também ali na parte estrutural da sede da Gávea, né? Uma coisa que ninguém pode negar lá dentro é que até a chegada dela, a sede da Gávea nunca ganhou a devida atenção, tinha falta de dinheiro e também falta de interesse, né, ali da galera que comandou o clube. Então, a partir dali, né, da gestão dela, ela, cara, promoveu uma grande reforma ali na Gávea, fazendo por setores, e ficou muito bacana a sede, sendo mantido até hoje. Tem melhoras também que foram feitas pelas gestões posteriores, mas tudo isso começa por ela, e também é através da sua gestão que que o Flamengo muda a estrutura do futebol da Gávea para o Ninho do Urubu, né? Sugestão do Vanderlei Luxemburgo na época. Então, por isso eu coloco aqui Patrícia Amorim, importante tanto como nadadora do clube e também como política, como presidente e vice-presidente do Flamengo. Agora eu vou falar de Marilene Dabos. Cara, Marilene Dabos é uma jornalista importantíssima, não só para a imprensa, né, como um todo, mas para o Flamengo. Ela inicia sua carreira em 1969, passa a cobrir o clube, ela é a primeira mulher a cobrir o futebol, a ser setorista do clube, era via setorista do Flamengo. Depois, ela, né, de vários anos na sua carreira, ela acaba conhecendo o Márcio Braga e inicia ali uma relação muito mais próxima com o Flamengo, que sempre foi o seu time de coração, até por já cobrir o clube e tal, cobriu também a seleção brasileira. Ela fez a primeira entrevista do Zico ainda na infância, ela tem entrevistas emblemáticas também com o Pelé, com o Garrincha, assim, ela tem uma carreira brilhante. No Flamengo, ela atinge ali junto com o Márcio Braga e começa a fazer vários trabalhos na comunicação do clube. Eu vou destacar aqui a da última passagem do Márcio Braga, que foi no triênio de 2007 a 2009. Ela já foi vice-presidente do Flamengo, ela hoje dá a sala de imprensa do Flamengo, que se chama Marilene Dabos, e ela, cara, ela fez uma reformulação no site do Flamengo quando isso ainda não era, vou dizer assim, prioridade, essa parte digital, e também ela começou a pensar alguns influenciadores, vou colocar um aqui como o Fábio Justino, por exemplo, para escrever no site do Flamengo. Então ela começou a alimentar e deu esse pontapé inicial, porque ela sempre teve uma cabeça pra frente, uma mulher também que ajudou muito a promover o baile vermelho e preto, que é uma coisa que o carnaval do Rio de Janeiro entrou pro calendário oficial. Então você é uma mulher muito importante pra história da imprensa e também para a história do Flamengo. Infelizmente a Marilene se foi, mas ela desbravou caminhos aí para muitas outras mulheres. Destacando também, continuando aqui no caminho da comunicação, vou citar, cara, Nivinha. Quem não conhece Nivinha, é o YouTube, e ela foi a primeira vlogueira rubro-negra. Lá nos anos de 2010 ela criou o canal dela, ia com uma câmera pro estádio e gravava ali o jogo, fazia pós-jogo, aquela coisa toda. Bombou muito nas redes sociais durante muito tempo, foi a maior youtuber ou vlogueira do Flamengo. Chegou a fazer parte do Urublog lá no Globo Esporte, bombava demais. Então deixa aqui essa menção a ela, e ela, claro, né, ela como pioneira abriu o caminho para, por exemplo, como a Paulinha Alvarenga, que faz um trabalho incrível e original, que é mostrar os bastidores da raça rubro-negra. Então é muito bacana ver os bastidores da torcida organizada, viagens e outras, como a Bianca do canal Tô na Arquibancada. Essa galera toda chegou aí com o Nivinha desbravando o caminho. Também quero citar aqui Vivi Mariano, importantíssima, porque ela foi, vou dizer, a primeira mulher da mídia independente a cobrir de forma profunda a política do Flamengo. Então também deixo citado aqui a querida Vivi, inclusive o trabalho dela no Magia Rubro-Negra, que era onde ela, né, fazia ali a cobertura da política do Flamengo lá a partir de 2011, e me inspirou a fazer esse trabalho também de cobrir a política do Flamengo ali, olhando ali, mostrando passo a passo pro torcedor como ela fazia muito bem. Bom, agora vamos falar da Gazela Negra. Quem não conhece aquele verso do Samba das Taças 95? Gazela Negra, corre o tempo no olhar. Esse verso aí, a Gazela Negra, é a Érica Lopes. Ela, que é uma ginasta corredora, a mulher era braba demais, ela inclusive é do Rio Grande do Sul, e ela veio pro Flamengo ainda nos anos 60. Ela é bicampeã estadual, ela também é bicampeã do Troféu Brasil de atletismo e, cara, bateu vários recordes sul-americanos. A mulher era braba demais. Depois que ela encerrou a sua carreira ali no início dos anos 70, a partir de 74, ela começou a trabalhar no clube. Então, de 74 a 90, ela fazia esse trabalho como professora, como técnica lá no Flamengo. E ela é uma das vezes que foi eternizada, foi justamente nesse Samba da Estácio. Ela também, durante os anos 2000, né, ganhou ali o nome na Calçada da Fama do Flamengo. Você for lá na Gávea, você chega lá na frente, você olha pra baixo, você vê ali, tem a Calçada da Fama, tem uma primeira ali fora que foi feita, e a Érica Lopes foi homenageada já nessa Calçada da Fama como uma das maiores atletas olímpicas, vamos colocar assim, do Flamengo. E lá dentro também tem
a calçada se estendeu a outros homenageados. Então, Erika Lopes está aí na história do Flamengo como uma das grandes mulheres. E para deixar bem claro também que, cara, assim, há muitas grandes figuras, muitas grandes mulheres que passaram pelo Flamengo, e citando até aqui de cabeça a Dona Zica, que é uma torcedora símbolo também. Então, assim, Flamengo, Rosicléia, que trabalha no judô, Luísa Parente, sendo que não dá pra falar de todo mundo, então eu trouxe curiosidades dessas mulheres. Eu quero trazer aqui também, dar créditos, onde eu fiz os livros que eu acabei fazendo, serviram como pesquisa, né, ali, fonte, pra poder trazer esses dados aqui pra vocês. Então aqui, ó, Seja no Mar, Seja na Terra, do Roberto Assaf, Nada do Flamengo e Tudo do Flamengo, que é um livro que conta a história da torcida jovem, do Bernardo Buarque de Holanda e Rosana da Câmara Teixeira, A Moça do Flamengo, que é um livro autobiográfico da Marilene Dabos, O Manto Sagrado, da Carol Malachini, que é um livro que traz tudo sobre o manto sagrado, e também consultei ali os historiadores, né, o Eduardo Vinícius, que é até curador do Museu do Flamengo, e o Mário Elvésio, um dos historiadores do Flamengo, especialista de Zico. Quer saber sobre Zico? Procura ele, o cara tem livros sobre Zico também, agradecendo aí essas obras literárias que trazem dados pra gente, e também esses historiadores. Espero que vocês tenham gostado, podem comentar aqui, cara, qual mulher, assim, que você lembra, quando fala do Flamengo, vem à sua cabeça, coloca aqui nos comentários, se você gostou do vídeo também, vamos interagir por aqui, e deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, vou agradecendo, quiser bater um papo comigo nas redes sociais, @poetatúlio, todas elas, e muito obrigado a todas as mulheres aí que contribuíram e que contribuem com a história do Flamengo. Salve aí os seus dias, apesar que todo dia é dia da mulher, rapaziada. Tamo junto, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Tudo nosso, nada deles.